Olá, boa noite para você que acompanha a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 30 de março de 2016, dia em que a TV Unifeb está fazendo aniversário. São 27 anos registrando a história de Votuporanga e região, levando até você muita informação, prestação de serviço, cultura e entretenimento. Durante esse tempo, a emissora tem se adaptado às novas tecnologias e a mais recente foi a mudança do sinal de transmissão analógico para digital pelo canal 53.1. Mas não é só isso não, a TV Unifeb está de cara nova, como você vai ver ainda nesta edição. E vai ver também. Saev Ambiental conclui os reparos no emissário de esgoto que se rompeu por conta das fortes chuvas. Um acidente em um trecho da Avenida Horácio dos Santos, numa área proibida para o trânsito, deixa 2 pessoas feridas na zona norte de Votuporanga. E tem ainda o futebol. Depois de perder um gol de pênalti, a Portuguesa engrossa no segundo tempo e faz 2-0 no CAV. Veja esses e outros assuntos agora no TV O Jornal. Votuporanga está no grupo das cidades paulistas que está promovendo uma campanha extra de vacinação contra a gripe por conta do surto de H1N1. No estado de São Paulo já foram 38 mortes este ano, 17 só aqui na região. As doses da vacina estão sendo distribuídas nas unidades de saúde do município. Dona Sônia já está livre da H1N1. Carrega consigo a carteira de vacinação completinha, entre elas a vacina contra a influenza, que toma desde 2010. Não deixo de tomar de jeito, porque antes eu vivia gripada com frequência. Depois que eu tomei ela, acabou. Assim como Dona Sônia, mais de 323 mil paulistas deverão se imunizar contra a H1N1 em uma campanha extra que está sendo promovida desde o dia 23 de março. A campanha está sendo promovida em 67 cidades do estado de São Paulo. Esta semana, o governo decretou o surto da H1N1. É que só neste ano, 38 paulistas já morreram por causa da doença. Desses, 17 são da região de Rio Preto, que inclui Votuporanga, Jales, Fernandópolis e Santa Fé do Sul. Por isso é importante quem não está imunizado se vacinar. Uma das melhores prevenções é a vacinação. E o governo e as secretarias de saúde, ele liberou a vacinação do H1N1 para as pessoas que são de risco. Quais são as pessoas de risco? São as gestantes, as puérperas, as que tiveram bebê, as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, os idosos acima de 60 anos e os portadores de aquelas doenças crônicas. Além da vacina, há outras formas de se imunizar, entre elas lavar frequentemente as mãos, fazer uso do álcool gel, evitar aglomerações e o contato com pessoas doentes. E se os sintomas aparecerem, a pessoa deve procurar o médico. Sintomas de uma gripe comum no início, Então o indivíduo pode ter febre, pode ter tosse, dor de garganta, cefaleia, dores articulares e muitos têm vômito e diarreia. Qual é o problema? É que depois, às vezes, ela evolui para uma insuficiência respiratória e dá o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. E esses casos devem ser internados imediatamente, notificados no hospital e são aqueles que têm risco de óbito. Claro, a prevenção é sempre o melhor remédio. Principalmente depois que a gente passa dos 60, é melhor a gente se prevenir, Então é bom que as pessoas tomem sim, não dói, não faz medo e é muito bom para a saúde. E mesmo as pessoas que tomarem a vacina agora devem voltar na campanha para se vacinar novamente e se proteger contra outros 2 vírus, que é o H3N2 e a influenza B. O intervalo entre uma vacina e outra deve ser de 30 dias. A campanha nacional de vacinação contra a H1N1 acontece entre 30 de abril e 20 de maio. A vacina contra a gripe distribuída na rede pública é produzida pelo Instituto Butantan, unidade que é ligada à Secretaria da Saúde. A estudante de jornalismo Stephanie Barbará traz agora os destaques de hoje do Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto.
Olá, boa noite. O Ministério Público Federal de Jales deu um prazo de até 180 dias para o término das obras da ferrovia que corta os municípios de Jales, Fernandópolis, Meridiano, Urânia, Santa Salete e Três Fronteiras. A América Latina Logística Malha Paulista, S.A., é a responsável pela manutenção dos trabalhos na via férrea. O Ministério Público Federal solicitou que o tráfego em áreas urbanas fique restrito entre as 7 horas da manhã e as 10 horas da noite, em velocidade máxima de 20 km por hora, e que a buzina das locomotivas se adeque aos parâmetros estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2 tambores de produtos químicos caíram de um caminhão e atingiram o córrego Piedade, em Rio Preto, hoje de manhã. Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu quando o motorista do veículo tentou desviar de uma moto, no acesso da rodovia Washington Luiz. De acordo com os bombeiros, 2.000 litros de cloreto de alumínio, que é altamente corrosivo, escorreu pela canaleta até atingir o córrego. A área precisou ser interditada. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, vai monitorar a remoção da substância. A empresa responsável pelo transporte do material tóxico pode ser multada conforme o dano causado ao meio ambiente. 2 pessoas morreram ontem à tarde na vicinal Rodolfo Ábido, que liga a rodovia Washington Luiz a Três Fronteiras. Segundo a polícia, o motorista do veículo perdeu o controle da direção, bateu em uma árvore e caiu em uma ribanceira. As vítimas ficaram presas às ferragens e a equipe do Corpo de Bombeiros teve que cortar a lataria do veículo para remover os corpos. As vítimas tinham 31 e 60 anos de idade. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Um acidente de trânsito deixou 2 pessoas feridas na zona norte de Votuporanga hoje de manhã. Uma moto atingiu em cheio um pedestre. O acidente aconteceu pouco depois das 8 horas da manhã em um trecho da rua Horácio dos Santos, próximo ao cruzamento com a rua São Vicente. Essa motocicleta seguia no sentido bairro Centro, quando a condutora teria se surpreendido com um carro que seguia pela contramão. Ao tentar desviar, acabou acertando em cheio um rapaz que caminhava com a mulher pela via. Devido ao impacto, tanto a motociclista, identificada como Lourdes Amadeu, de 57 anos, quanto o pedestre, o marroquino Mostafa El Afani, de 30 anos, sofreram sérios ferimentos. As 2 vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levadas para a Santa Casa de Votuporanga. Segundo a Polícia Militar, o trecho da rua onde aconteceu o acidente não está regularmente liberado para o trânsito de veículos. Moradores e motoristas da região teriam retirado as fitas listradas e cavaletes de bloqueio recentemente para escapar dos buracos existentes na outra faixa da via. Sem a sinalização, motoristas desavisados seguem normalmente pela Horácio dos Santos, o que no momento é proibido. A Santa Casa de Votuporanga informou que Lourdes Amadeu, de 57 anos, e Mostafa El Afani, de 30 anos, foram atendidos e o estado de saúde deles é considerado estável. A Saev Ambiental conseguiu consertar, na metade do tempo previsto, o emissário de esgoto que se rompeu por conta das chuvas. A obra, que estava prevista para ser feita em 20 dias, terminou em 10. O fato aconteceu no último dia 15. A causa foi a queda de um pilar de sustentação da tubulação por causa do aumento do volume de água causado pelas fortes chuvas dos últimos meses. O emissário foi construído há 7 anos e essa é a primeira vez que houve um rompimento. Ele é responsável pelo escoamento do esgoto da cidade até a estação de tratamento. Segundo a Saev Ambiental, são transportados por dia cerca de 16 mil metros cúbicos de dejetos, o que corresponde a 16 milhões de litros. Eu acredito que todo o cálculo de engenharia que foi feito na época foi para que isso não acontecesse, mas
A gente sabe, né, desses últimos meses, o tanto de chuva que caiu, não só em Votuporanga, como em região. Então foi assim, uma chuva bem fora do normal, do histórico de chuvas para essa época do ano. A previsão inicial da SEV Ambiental para a conclusão desta obra era de 20 dias, mas com a contratação de uma empresa particular, esse tempo foi reduzido para apenas 10 dias. Felizmente a gente encontrou um bom parceiro que entendeu a necessidade da urgência da obra, deu prioridade para nós, né, parando o serviço que estava sendo feito em outros locais. Ainda de acordo com o superintendente, não houve danos ambientais no córrego Boa Vista. Apesar do esgoto estar indo para a água, naquele momento que ficou o esgoto caindo no rio, também havia ainda muita água de chuva e tal, e ajudou a diluir tudo isso. A CETESB acompanhou o andamento das obras fazendo testes no córrego Boa Vista para medir a quantidade de oxigênio da água. E daqui a pouco você vai conhecer a nova vinheta da TV Unifev, lançada hoje em comemoração aos 27 anos da emissora. A gente volta já já. E a TV Unifev está completando hoje 27 anos. E por aqui a gente tem muitos motivos para comemorar. É que na última semana a TV passou a transmitir, ainda em fase de testes, em sinal digital pelo canal 53.1. E nos próximos dias a emissora passa a cobrir 22 cidades da região, chegando a um público estimado de 250 mil pessoas. Mas não para por aí não. Para marcar essa data tão importante, a TV Unifev está de cara nova, como mostra pra gente o repórter Luiz Roberto Fileto. Eles estão por toda a cidade divulgando a novidade. A nova fase da TV Unifev, que agora também está no canal 53 e digital, levando a melhor qualidade de som e imagem até a sua casa. E olhando estes outdoors, com certeza você percebeu outra mudança além do canal. Literalmente a TV Unifev está de cara nova. O logotipo que celebra as mais recentes conquistas. Ela tem uma proposta de integração e de interatividade e também de digital, de modernidade. De agora em diante, este logo dá lugar a este outro, mais moderno, acompanhando as novas tecnologias. E para chegar ao resultado final, foram criados 3 projetos pela equipe de comunicação e marketing da Unifev. E o escolhido demorou aproximadamente 40 dias para ficar pronto. E tudo nele foi pensado criteriosamente, cada detalhe, do formato até as cores utilizadas. A gente tentou manter as linhas, os traços, né, arredondados da marca anterior, para a gente não poder não perder, né, essa linha que já vem de vários anos, né, e fazer uma fusão do azul e o laranja, né, por conta da TV e da instituição. E usar esses padrões metálicos assim para remeter este HDTV, né? Neste ano, a TV Unifev está completando 27 anos. Às 21 horas, deu-se no ginásio de esportes Racide Once o ato solene de inauguração da televisão educativa universitária. Votuporanga ganha a sua emissora de televisão. Durante esta trajetória, a emissora votuporanguense teve 3 logotipos. De 1989 até 1993, a marca da até então TVU era esta. A segunda, produzida em 3D, trouxe outra fase da TV universitária. A última, esta que você está mais familiarizado, entrou no ar em 2007, até este ano. E agora esta, para dar as boas-vindas ao canal digital. O novo logotipo não vai ficar só nos outdoors da cidade, não. A partir de agora, a TV Unifev terá uma nova roupagem. Mudanças na identidade da emissora que vão invadir a telinha da sua televisão. Uma logo nova, são novas vinhetas, a parte gráfica de todos os programas está sendo adaptada ao novo formato de transmissão.
E a TV Unifev aí com mais qualidade, de cara nova, né? E agora a gente muda de assunto e traz uma boa notícia para os pais. É que a licença paternidade no Brasil passou de 5 dias para 20 para funcionários que trabalham em empresas do programa Empresa Cidadã. Os 15 dias a mais garantem benefícios para a família toda. Há 7 meses, a vida de Everton mudou um pouco. Com a chegada do primeiro filho, o metalúrgico precisou enfrentar alguns desafios. Trocar fralda, acompanhar ela nas consultas do médico, exame de pezinho e nas rotinas do dia a dia. E tudo isso só foi possível porque Everton conseguiu pegar férias na empresa onde trabalha. Ao invés dos 5 dias que tem direito, preferiu os 30 que seriam para o descanso. Esse primeiro mês é sempre muito complicado, porque tem a adaptação dele com a gente e com a vida aqui fora, né? E da nossa com ele, né? Porque é totalmente diferente. Eu acho que isso é muito importante, o pai tá junto, ajudando a mãe. Para que mais pais consigam fazer parte deste momento, curtir o filho, ajudar a esposa, é que o governo aprovou que eles ganhassem mais 15 dias na licença, passando de 5 para 20. No Brasil, a licença paternidade ampliada para 20 dias está em vigor desde o início deste mês, mas é obrigatória apenas para as empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. Situação bem diferente da Suécia, que é pioneira no mundo em incentivar a licença paternidade. Por lá, a lei existe desde a década de 70 e em janeiro deste ano teve o período ampliado para 90 dias. O pai é também uma referência bastante importante e principalmente nos primeiros momentos da criança, nas primeiras interações. Então, nos primeiros momentos, a criança vai se vincular a esse pai, vai sentir cada vez mais essa proximidade, essa intimidade, que antes era só focada na mãe. Isabela, esposa do Everton, entende muito bem a importância da participação do pai em cada dia, principalmente nos primeiros. Como eu fui mãe de primeira viagem, então eu não sabia fazer muita coisa e ele foi me ajudando. Para amamentar também foi muito difícil, que o neném tinha que fazer a pega correta, ele foi me ajudando também. Além disso, o pai presente se torna mais uma referência para esses pequenos que ainda estão conhecendo o mundo. Os estudos em desenvolvimento humano indicam que o pai, muito mais que a mãe, é quem vai ser o mais responsável pela diferenciação de gênero entre meninos e meninas. O tipo de atividade que ele estabelece com o filho tende a ser diferente do que o tipo de interação em relação que ele estabelece com a filha. Então vai contribuir bastante para a diferenciação de gênero nas crianças. A prorrogação da licença também vale para os funcionários que adotarem crianças. E a quarta-feira é de sol forte, apesar de algumas nuvens no céu, há previsão de chuvas rápidas entre hoje e amanhã na região. Votuporanga registrou nesta tarde 34 graus. Nádia Martins traz agora a previsão do tempo para amanhã. Olá, boa noite. A forte incidência de calor somada à alta umidade do ar ajuda a formar grandes nuvens sobre o estado. Podem ocorrer temporais em algumas cidades com risco para alagamentos. Na capital, São Paulo, a previsão para amanhã é de pancadas de chuva à tarde. Por lá, os termômetros marcam mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Rio Preto, o calor será intenso e também podem ocorrer pancadas de chuva no início da noite. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Votuporanga, o sol predomina e fará muito calor por aqui. Os termômetros marcam mínima de 21 e máxima de 34 graus. Até amanhã. E a partir da próxima sexta-feira, as bibliotecas dos 2 campi da Unifev fecham mais cedo aos sábados. Veja como fica. Com a mudança, as bibliotecas passarão a fechar ao meio-dia e não mais às 2 horas da tarde. Durante a semana, o horário não será alterado, funcionando ainda das 7h30 da manhã às 10h45 da noite. Para os estudantes que desejam renovar o aluguel de um livro ou fazer alguma consulta, podem utilizar os serviços online do Portal do Aluno, disponibilizados desde o ano passado pela instituição, além do blog de notícias e novidades que também pode ser consultado. Para acesso dos conteúdos, é só visitar o site da instituição, www.unifev.edu.br.
E a Apple anunciou esta semana um recall voluntário de tomadas de carregadores de aparelhos da marca. Em casos raros, os carregadores de 2 pinos podem quebrar e provocar choque elétrico. Danilo Arroio tem as informações. O recall vale para vários produtos da marca Apple. A empresa pede que os consumidores façam a troca do plug do adaptador de tomada o mais rápido possível para se evitar acidentes. Para sabermos os detalhes desse serviço, vamos conversar agora com a Priscila Quattrini, ela que é chefe de atendimento aqui da agência do Procon de Votuporanga. Que produtos seriam esses? Olha, o recall está fazendo parte da campanha todos os produtos, inclusive celulares, aparelhos de notebook, iPod, enfim, todos os produtos estão inclusos nesse recall. E qual que é o período de fabricação dos produtos que devem ser levados para a troca dessa peça? São produtos que foram fabricados e colocados no mercado de consumo brasileiro de 2003 a 2015. Então, é um grande número, com cerca de mais de 7 milhões de peças para serem trocadas. E quais são os riscos que as pessoas correm caso isso não seja feito? Os adaptadores têm o risco de quebra, podendo ocasionar choques elétricos. Então, os consumidores devem ficar atentos. E tem um prazo para que se faça essa troca? Não, o recall ele não tem prazo determinado, até porque é uma exigência do Código de Defesa do Consumidor a fim de evitar acidentes de consumo. E o que as pessoas devem fazer? As pessoas podem estar indo até o centro autorizado da Apple, né? Entrar em contato também pelo 0800 para maiores informações, no site da Apple também, e, se possível, agendar essa troca, tendo em vista que se trata de um número expressivo, né, de produtos a serem trocados. E tem algum custo? Não existe custo nenhum. O consumidor não deve pagar nenhum valor. Caso tenha pago algum período atrás sobre esse mesmo problema, poderá vir ao Procon para solicitar o ressarcimento. Quem tiver dúvidas ou quiser outras informações, que deve fazer? Pode procurar o Procon. Nós estamos aqui no atendimento de segunda a sexta, das 9 às 15 horas, Rua São Paulo 3741. Telefone também para maiores informações, 3422-8930. Okay. Muito obrigado pelas suas informações. Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. Obrigada, Danilo. E a seguir tem o esporte. O Clube Atlético Votuporanguense perde em casa para a Portuguesa e desperdiça a chance de brigar pelo G8. É já no próximo bloco. E as inscrições para as oficinas de teatro da Secretaria de Cultura de Votuporanga terminam amanhã. O objetivo é incentivar o surgimento de novas companhias e melhorar a qualidade técnica dos artistas. Stephanie Barbará tem os detalhes. Olá, é isso mesmo. Essa é uma oportunidade para atualizar os conhecimentos sobre sonoplastia, palco e luz. Essas oficinas acontecem em abril. Sobre isso eu converso agora com a secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipe. Silvia, quem é que pode se inscrever nessas oficinas? Qualquer pessoa que tenha curiosidade nessa área de som, luz e palco, com mais de 16 anos e algum conhecimento técnico. Então, fica aqui o convite para que todos os interessados, profissionais ou não, da região de Votuporanga, possam se inscrever. São 30 vagas em cada um dos cursos. E até quando vão essas inscrições e como é que faz para se inscrever? As inscrições vão somente até essa quinta-feira, dia 31 de março, e devem ser feitas diretamente no site spescoladeteatro.org.br, no link Extensão Cultural 2016. E como que vai funcionar, essas oficinas? Então, as oficinas elas acontecem nos 3 períodos, as pessoas podem se inscrever para as 3 oficinas. No período da manhã vai acontecer conhecendo o palco e suas funções técnicas de produção, das 9 às 12, à tarde, das 14 às 17, introdução à operação e sonoplastia, e no período da noite, das 19 às 22, introdução à luz e iluminação. Então, repetindo, uma mesma pessoa pode se inscrever para as 3 oficinas. Quem vai fazer essa escolha é a SP Escola de Teatro. São 30 vagas cada, é gratuito, então pessoas acima de 16 anos podem e devem se inscrever. Isso faz parte da programação da 6ª Mostra de Teatro Deco D'Antônio, que vai acontecer aí de 6 a 17 de abril. Tá joia, Silvia, muito obrigada pela entrevista. E quem se interessar e quiser mais informações, o telefone para contato é o 3421-8218. Stephanie Barbará para o TV O Jornal.
E agora o futebol. A partida desta tarde aqui em Votuporanga pela 18ª rodada do Paulista da Série A2 terminou em 2-0 para a Portuguesa, que luta com tudo para fugir do rebaixamento. Gol de Gustavo Tocantins aos 22 minutos do segundo tempo e outro de Bruno Nunes no finalzinho aos 43 minutos. Bobeou a zaga da Votuporanguense. Olha a chance de gol! Gol! Gustavo! Tocou na frente, olha a chance do gol! Gol! Bruno! Bom, então a gente fala com o Jefferson Camargo. Jefferson, com esse resultado de hoje, o Votuporanguense perde, então, a chance de passar para a próxima fase do campeonato, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você que acompanha o TV O Jornal Segunda Edição. É isso aí, Ana Paula. Infelizmente, com esse resultado de 2-0 para a Portuguesa, o Clube Atlético Votuporanguense não tem mais chance de classificar entre os 8 primeiros e seguir no campeonato. Na verdade, o jogo de hoje foi um jogo muito ruim para a Votuporanguense. Logo aos 20 minutos houve um pênalti claro, né, numa jogada infantil. Só que aí o Luan Pérez bateu para fora o pênalti cobrado pela equipe da Portuguesa. Isso deu uma certa esperança para o time do CAV, mas o time estava muito desatento, muito acomodado, um jogo muito ruim, muito fraco tecnicamente. Eu acho que pelo fato do time ter já se classificado, já não ter perigo mais de cair, a equipe acabou se acomodando, não criou nada, teve muita dificuldade realmente na armação e quase não criou chances de gol. Aí o Fael teve que mexer no segundo tempo, né? Saiu o Afonso, que teve uma contusão, e entrou o Vitor Xavier no Clube Atlético Votuporanguense. E a Votuporanguense continuou desordenada em campo, né? O Brunão, por exemplo, recebeu o 3º cartão amarelo, não pega o Barbarense no próximo sábado. E aí a Portuguesa começou a gostar do jogo, né? Aos 22 do segundo tempo, numa falha bizonha, na verdade, do Ricardo Ernesto e do Paulo Henrique, a Portuguesa abriu o placar e aí comandou realmente as ações do jogo. A Votuporanguense esperou o tempo passar, na verdade, não, fez algumas substituições que não surtiram efeito e aos 43 minutos o Bruno Nunes fez o segundo gol da Lusa, enterrando realmente todas as pretensões do Clube Atlético Votuporanguense com relação à próxima fase. Outro que fica fora do jogo contra o União Barbarense é o Rafael Tufa, que recebeu o 3º cartão amarelo. E é isso, a Votuporanguense hoje continua, antes do final da rodada, a 11ª colocada com 24 pontos, realmente não se classifica e vai para Santa Bárbara no próximo sábado, pegando o União Barbarense, que precisa da vitória para aí sim seguir no campeonato. Mas hoje tem a 13ª rodada do Campeonato Paulista, do Paulistão, e o São Paulo pega o Linense daqui a pouco às 7h30 da noite em Rio Preto, no Rio Pretão. Expectativa de grande parte da torcida da região para esse jogo. E o Balsa tem os retornos do Ganso, do Michel Bastos e do Rodrigo Cairo. Quem entra em campo também é o Corinthians, pega a Ponte Preta às 9h45 da noite na Arena Corinthians e vai a campo só com 3 titulares, né? Apenas o Cássio, o Iago e o Rodriguinho vão para essa partida. O Corinthians quer vencer porque quer a liderança isolada para decidir as próximas fases em casa. E o Palmeiras só entra em campo amanhã. O Palmeiras em crise, né? Pega às 8h30 o Rio Claro na Arena e, é lógico, precisando da vitória. Para esse jogo, o Cuca deve mudar quase meio time do Palmeiras para ver se consegue algum efeito, já que o Palmeiras realmente não vem bem. O Santos também joga amanhã, joga às 8h30 da noite na Vila Belmiro, pega a boa equipe da Ferroviária de Araraquara. Para esse jogo, o Peixe vai ter os retornos do lateral Zeca e do volante Thiago Maia, que estavam na seleção olímpica, e o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira e Gabriel, que estavam no Paraguai com a seleção principal. E no caso, eles ainda são dúvidas.
Ontem também tivemos um jogo pelas eliminatórias. O Brasil empatou por 2-2 com a equipe do Paraguai, jogando no Defensores del Chaco. O Brasil hoje é o 6º colocado nas eliminatórias. Um jogo realmente muito ruim da seleção brasileira, um futebol horroroso apresentado pelo time do Dunga. O Dunga mais uma vez escalou mal a equipe. Ele chama o Jonas, por exemplo, que tem 29 gols na Europa, e coloca o jogador no final do jogo. O Dunga, para mim, tem bons jogadores, mas ele não é treinador para a seleção brasileira. Ele escala mal. No segundo time, o time da seleção brasileira partiu para a abafa e pela dificuldade, pela deficiência do Paraguai, acabou empatando, né, com gols ali do Ricardo Oliveira e do Daniel Alves no finalzinho. É certo que até no final, no último minuto, quase virou o jogo, mas os times acabaram aí se igualando na mediocridade e assim foi o desempenho da seleção brasileira. Então eu acho que, para finalizar, essa segunda passagem do Dunga pela seleção brasileira, ela enterra realmente, acaba de uma vez com o respeito do torcedor pela seleção brasileira. É uma triste realidade, mas é o que a gente tem para a seleção brasileira hoje. Ana, por hoje é só. Um grande abraço para todos vocês. Na próxima rodada, domingo, dia 3 de abril, o CAV enfrenta o União Barbarense às 10 da manhã em Santa Bárbara do Oeste. E nós ficamos por aqui. Veja agora a partida completa entre CAV e Portuguesa. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã 6:45. Eu espero você. Até lá.